E agora nós estamos ao lado do Dr. Wilson Donizete Liberati, promotor de justiça aposentado, está lançando o seu 14º livro. Prazer tê-lo conosco. Como é que vai? Tudo bem, doutor? É um prazer muito grande voltar a falar com você e poder compartilhar as notícias, os estudos que a gente tem feito em relação ao direito. Bem, o senhor acaba de fazer pós-doutorado em Lisboa, teve um bom mestre, estudou muito e o seu pós-doutorado resultou em um livro. Esse trabalho que nós chamamos de investigação ou de pesquisa, ele tratou das políticas públicas no Estado constitucional. Foi uma pesquisa realmente de fundo, com uma supervisão, uma orientação de um dos maiores constitucionalistas do planeta, que é o professor Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa, e possibilitou, dentro dessa pesquisa, olhar também para outros países, principalmente a Europa, como eles estão fazendo lá a respeito da discussão e da execução de políticas públicas. Mas, de fato, eu só tirei como exemplo alguns dados da Europa, mas o trabalho é basicamente feito em cima da nossa Constituição Federal. Bem, livro este que vai ajudar a muitas pessoas, professores, administradores, pessoas que militam no mundo jurídico. Isso, esse é um livro que é de fundo, é um livro de pesquisa, é um livro para fundamentação de pesquisas, de sentenças, de trabalhos científicos, mas também tem, como eu escrevi, tem uma forma muito tranquila, muito fácil de se entender, mesmo esses assuntos mais difíceis, né? Tem muitos exemplos que podem ser tirados para a vida prática dos municípios, dos estados, etc. Políticas públicas no Estado constitucional. O que são essas políticas públicas? Bom, existem muitas definições teóricas, de doutrina sobre política pública, mas eu vou dar uma definição bem simples. A política pública é uma ação que é executada pelo administrador público. Pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente da República. É uma diretriz, um programa, enfim, uma ação, né, que ele vai executar, ou um programa que ele vai executar. Por exemplo, uma política pública de saúde. O administrador público tem que pesquisar na sua cidade, tem que saber o que está faltando na sua cidade, ele tem que ter um projeto de desenvolvimento de saúde pública no seu município, no seu estado ou no país. Isso é uma política pública. E ele tem a obrigação, porque está na Constituição Federal, de executar esses programas, essas ações, essas diretrizes relacionadas a essas políticas. Interessante porque está na Constituição Federal o direito ao cidadão com relação à saúde. Só que o brasileiro, ultimamente, ele anda um tanto quanto abandonado. Faltam medicamentos em vários lugares desse país, faltam médicos, a fila é muito longa. Como é que fica a situação? Quer dizer, no papel tudo é bonito, o livro do senhor é maravilhoso, a sua tese, o seu pós-doutorado, a Constituição, tudo lindo. Mas na prática, a gente sabe que o cidadão comum sofre muito. Chega no hospital, não tem médico, não tem equipamento para fazer exame. E aí? São exemplos de uma péssima política pública ou de uma política pública que não existe, não é? Então, o povo continua carente dessas políticas públicas. Falta fiscalização para a execução, para a concretização dessas ações, não é? Então é exatamente o que você falou. Onde existe essa carência é porque a política pública não está sendo cumprida, não está sendo executada conforme manda a lei. Exatamente. Agora, com relação à saúde, né? Vamos falar da saúde porque é um problema que afeta a grande maioria da população brasileira, inclusive a população de Presidente Prudente. A justiça, ela não pode intervir, não? Olha, quando você fala em justiça, precisa se diferenciar alguns pontos. Primeiro, por exemplo, eu queria falar assim, o promotor, o juiz, não é autoridade? Sim, o juiz ele não pode agir de ofício, ou seja, ele não pode tomar a iniciativa de fazer. O promotor de justiça pode. Ele é o guardião da lei, ele é o fiscalizador principal da lei.
e ele tem a missão, né, a obrigação de fiscalizar essas políticas públicas, as que estão andando bem e aquelas que não estão andando bem ou que não existem. É por isso que a própria comunidade ajuda essas autoridades a descobrir quais as políticas públicas que não funcionam. Então vão fazer reclamações, vão para as ruas, vão fazer manifestações, etc. Nesse momento, quando o Ministério Público, o promotor de justiça, percebe que a política pública não está condizendo com aquilo que diz a lei, aí ele tem que agir. Ele tem que agir, mas nem sempre age, o povo vive abandonado. Agora, com relação à sua trajetória, o senhor está lançando o seu 14º livro. É bastante jovem, se aposentou jovem como promotor de justiça, já fez pós-doutorado. O que mais o senhor sonha, além de pescar? Eu resolvi intensificar minhas ações profissionais agora, além dos escritos, que eu continuo, tenho outro livro já no prelo, sobre a idade mais adequada para a responsabilização criminal, essa história do rebaixamento da maioridade penal. Isso me interessa muito. Estamos discutindo, é o próximo livro que vai sair, provavelmente para o início do ano. Mas nosso trabalho profissional hoje é na advocacia, né? Na advocacia, e temos um escritório bem montado aqui na cidade, com vários advogados, e algumas aulas que eu ainda estou tentando já parar, mas ainda tenho amor por isso, né? Hoje eu sou diretor da Escola Superior da Advocacia aqui em Presidente Prudente. Nós administramos cursos de pós-graduação para os advogados e essa é a minha atividade hoje. Tem pescado bastante? Não, ultimamente não, porque tem ventado muito, a água não está muito tranquila, mas vou voltar a pescar. Ok. Olha, eu lhe cumprimento pelo seu sucesso, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. O senhor que começou tão jovem, continua jovem, já fez pós-doutorado. E é para a gente uma alegria muito grande entrevistar uma pessoa que tem um comprometimento com a sociedade tão grande. Eu é que agradeço, sempre fico à sua disposição, você sabe disso, para discutir esses assuntos. Muito obrigado.